Bom dia a todos. Nosso grupo vai falar sobre argissolos. Esse grupo é composto por Guilherme, Yasmin, Joedson, Tainá e Tamiz. O professor é Valdeci Júnior. Somos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E aqui a gente tem um sumário, para mostrar como que a gente vai começar esse trabalho. Que vamos falar de introdução, processo de formação, localização, tipo de argissolos, perfil e horizonte, potencial e limitações ao uso agrícola, capacidade, drenagem e armazenamento. Na introdução, o que é argissolo? O argissolo são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou horizontes e apresentam uma cor mais forte, sendo amarelada, brunada ou avermelhada. Ele tem uma fertilidade variável e sua retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície, nas subsuperficiais. Oi, eu sou a Tainá e eu vou falar um pouco sobre o processo de formação dos argilossolos e a sua localização. O processo de formação dos argilossolos se dá através do intemperismo das rochas basálticas, areníticas ou graníticas. Esse solo ele é formado em áreas de relevo ondulado ou forte ondulado. Geralmente ele tem um declive mais alto, a sua região ela tem um pouco de morro. Já na agricultura, ele tem o uso de máquinas para um arado, uma grandagem, ele é um pouco mais restrito. Sua localização, ela ocorre praticamente em toda a região brasileira, sendo muito presente na região norte, na região do Amazonas e no Nordeste, com muito teor de argila nas camadas superficiais. E os argilossolos, eles também são solos podizólicos, que são solos com elevados potencial agrícola. Meu nome é Guilherme Ferreira e eu fiquei com a parte dos tipos de solos referente às tonalidades de cores. Que são elas? Brunos acinzentados, vermelhos, vermelhos amarelos e os amarelos. Vou começar falando da tonalidade bruno acinzentado, que tem sua matriz de 5YR, o valor do croma chega de ser de 3 a 4 e tem que ser menor ou igual na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive do BA, e apresentam escurecimento expressivo na porção superior desse horizonte. E também tem que atender a alguns critérios. No úmido, por exemplo, o croma deve ser inferior aos subhorizontes. E no seco, o croma deve ser inferior a pelo menos um dos subhorizontes acima do horizonte B escurecido. E essa tonalidade participa dos grupos TA alumínico, distróficos e alumínicos. Agora, passando para outra tonalidade, eu vou falar dos acinzentados. Os solos acinzentados têm a cor acinzentada na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive do BA, e também tem a matriz de 7,5 YR, e os valores dos cromas são de 5 e 4. Eles estão no grupo gistrocoesos, distróficos e eutróficos. Aí, passando para outra tonalidade, nós vamos falar dos amarelos agora. Os amarelos, os óxidos de ferro variam na tonalidade, que no caso é a goetita, e os minerais na fração areia-silt. Os solos têm como matriz 7,5 na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive no BA, e não se enquadram nas classes anteriores. E eles estão no grupo gistrocoesos, eustróficos, dialumínico, alumínico e eutrocoeso. Agora, falando de outra tonalidade, nós vamos falar dos vermelhos. E os solos vermelhos têm a matriz de 2,5 YR, mais ou menos, na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive do BA. E a oxidação de ferro é hematita. Tem a presença de CTC elevada, tem o teor de alumínio elevado, e os grupos que eles participam são os distróficos, eutróficos, alumínicos e os TA-alumínicos. E também tem um teor elevado de ferro. Agora, o vermelho e amarelo, que é o último grupo, a última tonalidade, não se enquadra em nenhum nível anterior.
E eles participam dos grupos TA-distróficos, alumínico, TA-alumínico e distrófico. E é isso. Muito obrigado. Boa noite, aqui é a Yasmin. E agora a gente vai começar a grade de grupos dos tipos de argissolos, sendo eles eustrófico, distrófico e álicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário o professor vai ouvir esse meu áudio. Dando aqui a continuidade, eu, Joedson, vou falar os dois tipos de solos, agissolos, que é estrófico e distrófico. O solo distrófico, ele possui mais de 50% de sua capacidade de troca ocupada pelo nitrogênio e alumínio. Portanto, são uns solos que são menos férteis. Em pedagogia, é aquele solo que a saturação ou base é inferior, como tenha citado, a 50%, né? Sendo, portanto, é um solo bastante ácido e é um tipo de solo de média ou baixa, né, na fertilidade do solo. Já o solo eutrófico, ele é um solo rico em nutrientes, possui mais de 50% da sua capacidade, com base cálcio, magnésio e potássio, sendo, portanto, o mais fértil, né? Como falei, ele é um solo que é rico em nutrientes, né? Influi favoravelmente no crescimento radicular das plantas, ou seja, né, o solo destrífico é quando o teor do valor é menor do que 50%. Já o solo eutrófico é quando o seu valor é igual ou maior do que 50% da sua capacidade. Meu nome é Tamires e eu vou falar do tipo de argissolo alicus. O alico, ele é um indicativo, ele tem indicação de saturação por alumínio, ele tem característica indicativa no horizonte B ou no horizonte A e que influi negativamente no crescimento radicular por bloquear a divisão celular. Agora eu vou falar do perfil e horizonte. O perfil de um argissolo, ele pode ser formado por 3 horizontes, A, E e BT. O horizonte A é a camada que fica mais perto da superfície, ela é rica em humus, possui material parcialmente decomposto misturado com quartzo e material orgânico. Já o perfil E, ele é um horizonte eluvial empobrecido em partículas de dimensão argilosa. Devido à sua migração, ele encontra-se geralmente abaixo do A, entre o A e o B, entre o horizonte A e entre o horizonte B. O horizonte B, ele recebe esse nome devido ao incremento no teor de argila, tornando essa textura do horizonte mais argilosa do que o horizonte E. E ele é conhecido também como iluvial. O horizonte E é eluvial, o horizonte BT é iluvial.
Eles são conhecidos assim também. Oi, eu sou a Tainá e agora eu vou falar um pouco sobre o potencial e limitações ao uso agrícola. Os argissolos de maior fertilidade natural são denominados eutróficos. Eles têm boas condições físicas e em relevos mais suaves eles apresentam maior potencial para o uso agrícola. Suas limitações estão mais relacionadas à baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e a suscetibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorrem em relevos mais movimentados. Os argissolos, eles tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos devido à relação textural presente no solo, que implica em diferenças de infiltração dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de textura mais leve ou de textura média e de menor relação textural são mais porosos, possuindo uma boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão. Dando a continuidade, eu, Joedson, agora vai falar sobre a capacidade, drenagem e armazenamento no solo, agissolo, né? O armazenamento da água do solo depende de sua textura, da distribuição, do tamanho, né? A média do esporo e da estrutura do solo. E uma vez que o solo é compactado, possui menor capacidade de armazenamento de água. Nesse slide mostra o horizonte A e E, que é rápida drenagem, já o horizonte B, a camada impedimento da água, é maior concentração da mesma, né? Que o horizonte A e E tem rápida drenagem, como eu tinha dito, né? Então tem uma velocidade de filtração básica da água e é menor, tem tem maior captação de retenção, né? Já no horizonte B tem maior concentração de argila que defere quase o dobro do horizonte A. Isso quase no menor, quase na menor quantidade de água. E no horizonte E não tem a matéria orgânica como no horizonte A. O B, a textural, tem a diferença, a concentração de argila do horizonte A. Tem uma argila de 2 por 1 que acaba reduzindo a filtração da capacidade de água, que o do B que é textural. Falando aqui sobre o horizonte B, superficial, e o horizonte profundo, o horizonte profundo ele tem mais espaço, né, teoricamente, na raiz das plantas para aprofundar no perfil do solo. O volume que pode absorver a água e aumenta, né? E na drenagem do horizonte profundo geralmente tem uma melhor drenagem para que o B superficial porque é mais baixo, ele impede que essa água não percorra. Ou seja, em vez de descer, ela acumula em cima a água do solo e o solo fica fraco de subir. Aí a planta ela pode encharcar e, por falta de oxigênio, morrer.
Aí então a capacidade, já na capacidade, o B é mais profundo, forte, mas tem capacidade de armazenamento maior. Agora eu vou falar um pouco dos pontos positivos e negativos do argissolo. Os pontos positivos é a irrigação, que os horizontes A e o horizonte E apresentam uma alta velocidade de infiltração da água. E o horizonte B, ele é rico em argilas e possui uma ótima capacidade de retenção da água. E os pontos negativos, que os solos são velhos, muito intemperizados e de baixa fertilidade. E eles precisam ser corrigidos e adubados para melhores rendimentos. Sempre tem que estar mexendo nesse solo para ele melhorar. E essas são as referências de onde a gente tirou o nosso estudo. Eu agradeço ao professor, muito obrigada também aos meus amigos envolvidos nesse trabalho. E foi isso o nosso trabalho. Muito obrigada.